Um salve para você que acompanha o professor Kraus. Em especial para você que está se preparando para o Enem. Esse papo de agora é um papo muito importante porque é o start da preparação de filosofia. Nós vamos falar sobre a filosofia antiga dentro de uma perspectiva geral. Vamos traçar aí um panorama geral, pegando desde mito até chegar em Aristóteles. Claro, a gente vai pontuar o que há de mais essencial para que você possa se garantir caso esse conteúdo seja cobrado. Já vou antecipando que, historicamente, o Enem sempre cobra filosofia antiga. E toda a história da filosofia depende desse alicerce. Então, esse papo é mais do que essencial. Solta a vinheta. Sem mais delongas, eu quero te convidar para dar início aí à preparação, digamos assim, para o Enem, de uma forma bem interessante e criativa aqui no YouTube. E o papo é sobre a introdução à filosofia, pegando aí o panorama geral, como eu antecipei. Então, o que a gente precisa entender é que lá na antiguidade, e quando a gente pega a filosofia pro Enem, a gente está falando especificamente da filosofia ocidental. Se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai descobrir que também teve filosofia no Oriente. E provavelmente antes do próprio Ocidente. Mas em termos de Enem, a gente tem uma cobrança praticamente exclusiva de pensamento filosófico ocidental. Então, antes dos primeiros filósofos filosofarem, a gente tinha uma galera filosofando, entre aspas. Como assim, professor? As pessoas lá na antiguidade, os nossos antepassados ocidentais, em especial os gregos, mas não só eles, porque se a gente observar todos os povos antigos, ou todos os povos que estiveram ali no início, né, de sua trajetória, dentro de uma perspectiva tribal, a gente percebe que o ser humano ele é encantado pela natureza, ele vai olhar para o mundo que o cerca, e aí ele vai começar a elaborar explicações que vão tentar satisfazer justamente esses questionamentos. Quais são os principais questionamentos do ser humano num primeiro momento? Dentro dessa perspectiva da antiguidade clássica lá na Grécia e dentro da perspectiva de organizações tribais espalhadas por todo o planeta. Bem, o ser humano vai olhar para a natureza e vai tentar entender como ela funciona, de onde ela veio, quem está por trás de tudo aquilo ali. Então o que é que acontece com o ser humano? O ser humano ele olha para a natureza e ele percebe que não tem condição de controlar a natureza e ele é impotente com relação àquilo, então ele começa a usar a sua subjetividade para imaginar que existem entes mais poderosos que os seres humanos que estão por trás das forças da natureza. E é aí que a gente fala de mito. Então essa é a primeira palavra-chave desse nosso panorama geral pela filosofia antiga, mito. Então, a palavra mito, ela tem um significado bem peculiar que está associado a histórias ou narrativas. E a gente sabe que essas histórias e narrativas, em especial lá na Grécia Antiga, elas vão se referir a todo aquele panteão grego que inclui Zeus, que inclui Ares, que inclui Atena, Apolo, Dionísio, enfim. Então, os gregos antigos, eles vão tentar entender o funcionamento da natureza e eles vão recorrer à crença, eles vão recorrer ao sobrenatural como uma grande explicação sobre o natural, certo? Então, para explicar a vida, para explicar a morte, para explicar a fertilidade da terra, para explicar a sabedoria, para explicar os raios, a chuva que caem do céu, para explicar a fúria dos mares, para explicar tudo, você vai perceber os gregos utilizando a sua imaginação, a sua subjetividade, a sua crença nos mitos. Então, esse conjunto de mitos nós vamos chamar de mitologia grega. Então, organizando a ideia, já que a gente está aqui na calma, tentando pontuar tudo, ser humano, lá na antiguidade, tentando entender o mundo ao seu redor, tentando entender a natureza, recorre ao sobrenatural, recorre a algo mais poderoso que ele, já que ele não controla, tem alguém que controla. E aí tem um mito, conjunto de histórias e narrativas que vão dar conta disso. Podemos dizer que o conhecimento mítico é um tipo de conhecimento importante. Já tivemos questões em vestibulares onde foi justamente colocado esse ponto, essa dúvida. O fato do ser humano ter elaborado perguntas sobre a natureza e ter chegado ao mito constitui um tipo de conhecimento? Constitui um tipo de conhecimento. Inclusive, o próprio Aristóteles vai reconhecer isso. E não só Aristóteles vai levar isso em consideração, Platão e Sócrates vão levar isso em consideração. Claro, eles não vão concordar que esse tipo de conhecimento ele deve ser valorizado, ele deve estar acima do conhecimento filosófico, mas é um tipo de conhecimento. Então, o que acontece é que o mito, ele tem muito de senso comum. O senso comum é justamente aquilo que as pessoas, elas falam, elas ouvem, elas repetem, elas reproduzem sem questionar. É aquilo que é tomado como verdade porque a maioria diz, a maioria
pensa igual. Então, eu costumo dizer em sala de aula, inclusive, que o senso comum é uma espécie de postura passiva diante da realidade. Só que o senso crítico, ele é próximo não da mitologia, não do mito, mas da filosofia. E quais foram os fatores que ajudaram a filosofia a surgir? Nós podemos dizer que o próprio progresso tecnológico, em especial a escrita e o próprio intercâmbio cultural que acontecia dentro da Grécia fez com que a filosofia surgisse. Você vai ter um choque cultural, porque você tem narrativas mitológicas que vão ser contadas de formas diferentes, em versões diferentes, dependendo da cidade-estado, e você vai ter também os gregos em contato com outros povos, como os persas, como os egípcios, enfim. E aí você tem outras mitologias e isso vai acabar gerando dúvida, e dúvida é tudo que a filosofia precisa, galera. Então, é aí que a gente chega no primeiro período da filosofia antiga, ou na primeira temporada da filosofia antiga, que é o período pré-socrático. O período pré-socrático, ele também recebe o nome de cosmológico. Pré-socrático porque vem antes de Sócrates e cosmológico porque a gente vai ter a substituição das narrativas mitológicas da chamada teogonia e a gente vai ter o surgimento da cosmologia. A palavra cosmos, ela justamente se refere ao universo e à natureza na sua totalidade, e esse logia de logos tem a ver com estudo, saber ou reflexão racional. Então nós vamos ter os pensadores pré-socráticos, que vão ser chamados também de filósofos naturalistas ou da natureza, tentando compreender aquilo que era explicado via senso comum, via mitologia. Então, os pensadores pré-socráticos, eles vão procurar elaborar uma explicação racional sobre a natureza. Eles vão fazer isso com base na observação. A palavra observação é muito importante. E eles vão fazer dessa observação, contemplação, a sua base de análise. Sobre o quê? O que procuravam os pré-socráticos? Isso já foi cobrado no Enem e é amplamente cobrado em vestibulares. Os primeiros filósofos estavam em busca da causa primeira do mundo material. Eles estavam em busca da arqué, da physis. Então pontua aí essas palavras, arqué e physis. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo, e aí ele foi acompanhado por outros filósofos, também em Mileto, Anaxímenes e Anaximandro. Eles são considerados pensadores monistas porque eles vão apontar um elemento como a arqué. Tales vai dizer que a causa primeira é a água, Anaxímenes vai dizer que é o ar e Anaximandro vai dizer que é o infinito, o apeiron, que seria uma partícula que reúne um pouco de tudo que existe no cosmos. E assim ele acreditava que teria decifrado o enigma da arqué. Então nós temos esse grupo de filósofos monistas que viviam lá em Mileto. Nós temos também os pluralistas, cujo principal representante é Empédocles. Empédocles acreditava que a realidade era feita por 4 elementos: terra, fogo, água e ar, e acreditava que tem uma força que une os elementos, que ele chama de amor, e uma força que separa os elementos, que ele chama de ódio. Então, monistas, pluralistas, e nós temos também os atomistas. E aí você tem que registrar Demócrito e Leucipo. Tanto para Demócrito quanto para Leucipo, a arqué não necessariamente era uma substância. Mas se a gente pudesse quebrar a realidade até o limite, esse limite seria o átomon, que significa indivisível no grego. Então nós temos, na verdade, várias substâncias formando todos os seres e todos os objetos e coisas que existem na natureza do universo. Então, para Demócrito e para Leucipo, a realidade é feita de átomos e espaços vazios. E aí nós temos o atomismo. Nós temos também os pitagóricos. E os pitagóricos, que eram seguidores de Pitágoras, eles acreditavam que todas as coisas são números. Então, o viés seguido por Pitágoras e seus discípulos era um viés de entender que a razão, ela poderia, de alguma forma, ser utilizada para explicar a realidade de uma forma mais complexa. Por isso que Pitágoras vai dizer que todas as coisas são números. Os números seriam representações gráficas, digamos assim, das coisas que existem, tanto da quantidade quanto da proporção, e assim, via números, nós poderíamos representar distâncias, nós poderíamos representar a quantidade, e a gente poderia dar conta, usando a razão, daquilo que a gente pode encontrar na realidade. E os pensadores, digamos assim, mais importantes do período pré-socrático são Heráclito e Parmênides. E eles são extremos opostos. Heráclito é aquele pensador que você já ouviu falar, que você já conhece, que é o cara que vai falar que uma pessoa não pode entrar no mesmo rio 2 vezes, é o cara que vai dizer que tudo flui, é o cara que vai dizer que a única coisa permanente na natureza é a mudança.
De acordo com Heráclito, a natureza é completamente mutável. De acordo com Heráclito, os sentidos são nossos aliados nessa tarefa de compreensão de que a natureza ela possui essa dinâmica. De acordo com Heráclito, essa dinâmica tem como base a dialética. E a dialética seria justamente a guerra dos contrários, a guerra do ser contra o não ser. Uma coisa só existe na natureza porque existe o seu contrário. A exemplo do calor e do frio, da luz, da escuridão, da vida e da morte. Então há uma guerra constante entre os contrários que faz tudo se transformar, que faz tudo se mover e nada permanecer como era antes. Heráclito também diz num dos seus fragmentos que se ele fosse apontar um elemento como arqué, esse elemento seria o fogo. Porque o fogo está sempre em movimento e porque tudo aquilo que é colocado em contato com o fogo não permanece como era antes. Ao contrário de Parmênides, que é o cara que vai dizer que tudo que existe sempre existiu e que também afirma que tudo que é. O que é que Parmênides quer dizer com isso? De acordo com Parmênides, a natureza é completamente imutável. Heráclito vai dizer que a natureza é completamente mutável, enquanto Parmênides imutável. De acordo com Parmênides, os sentidos eles nos atrapalham. Eles vão criar ilusões, vão criar engano e é por isso que ele define uma hierarquia. Ele coloca a razão acima dos sentidos. Devemos confiar na razão e desconfiar dos sentidos. Algo que vai ser seguido por Platão mais adiante. Então, de acordo com Parmênides, o não ser, ele é nada e só o ser importa. E seguindo isso, o que Parmênides está tentando dizer pra gente é que a realidade é aquilo que a razão mostra pra gente. E o que a razão mostra pra gente é esse exato instante. Se a gente admite que esse exato instante é real, as coisas são o que são. Então ele nega o devir, o vir a ser, que Heráclito vai levar em consideração. Então, não é preciso concordar com a visão de Parmênides, apenas entender que para ele a natureza ela é imutável, os sentidos nos enganam, a razão é confiável, porque ela mostra a realidade é o ser, que é justamente o instante que nós estamos inseridos, que nós estamos vivendo. Inclusive, Parmênides vai dizer que ser e pensar são a mesma coisa. Enfim, é esse o rolê do Parmênides. Então, esse é o panorama geral dos pré-socráticos, certo? E é importante que se diga, como já foi cobrado no Enem, que quando Tales diz que tudo é água, por exemplo, ele não está usando uma metáfora como o Bauman usa. Ele está cravando que a água, em essência, ela é a base de todas as coisas que existem no universo. E aí tem início o período socrático ou antropológico com um personagem chamado Sócrates. Então, Sócrates, ele vai trazer as questões filosóficas para o campo do ser humano. Vai falar sobre ética, vai falar sobre política, vai falar sobre conhecimento. Inclusive, você vai associar Sócrates a uma corrente da filosofia chamada inatismo. Sócrates acreditava que o saber já estava dentro de nós. E aí você vai associar outra palavra ao pensamento socrático, o autoconhecimento. Então, Sócrates, ele acreditava que existe um conhecimento verdadeiro e esse conhecimento verdadeiro, esse saber verdadeiro é de dentro para fora. Ele é fruto dessa reflexão filosófica, dessa reflexão crítica, desse exercício de autoconhecimento. Evidentemente, nós estamos cercados na sociedade por discursos e por experiências, mas o fiel da balança é aquilo que nós pensamos com as nossas próprias cabeças. Sócrates construiu uma filosofia baseada numa atividade. Não era a contemplação dos pré-socráticos, mas uma atividade. E Sócrates foi para as ruas para poder exercer a dialética. Dialética em Sócrates significa diálogo. E Sócrates ia para os espaços públicos, como as praças, para conversar principalmente com os jovens. E ali ele aplicava o seu método, o chamado método socrático, que estava estruturado basicamente em 3 princípios. A maiêutica, que é parto das ideias, que consiste na aplicação de perguntas sucessivas sobre o mesmo assunto. Você tem também a ironia, que consiste na distorção do sentido das palavras no trivial e também em perguntas simples, aparentemente tolas. E você tem a ignorância, que é Sócrates assumindo a postura de um aprendiz diante dos seus discípulos. Pois é, ele coloca a pessoa na condição de mestre para que ela possa sentir a vontade para falar. No final de uma conversa com Sócrates, a gente chegava na aporia. A aporia é uma condição onde o indivíduo ele não tem mais respostas, ele não tem mais argumentos. Pós-aporia, não restava outra coisa ao interlocutor a não ser dizer que não sabe. E aí nós temos que pontuar 2 frases. Só sei que nada sei e sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Pontuando que Sócrates não escreveu nada. Essas frases, elas são atribuídas a ele pelo seu principal discípulo, o Platão. Mas aí a gente tem uma ideia importante. O papel da ignorância dentro do pensamento socrático. A ignorância é valorizada por Sócrates, porque para ele a ignorância é o princípio da sabedoria. É quando o indivíduo reconhece que tudo aquilo que ele acreditava saber não passavam de meras opiniões alheias, um saber fakeado. Mas Sócrates estava querendo realmente encontrar alguém sábio e ele foi procurar o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos falava em nome do deus Apolo, que é o deus do sol, da razão, do equilíbrio, da perfeição. Na entrada da caverna
caverna onde o oráculo vivia, estava escrito conhece-te a ti mesmo. Então essa frase também não é de Sócrates, apesar de ter uma similaridade com a sua filosofia. Ao perguntar para o oráculo quem era a pessoa mais sábia de toda a Grécia, o oráculo disse que é o próprio Sócrates. O fato de Sócrates ter esse trabalho em Atenas e o fato de ser agora o mais sábio perturbou a elite política e perturbou os sofistas. E aí um processo foi movido contra Sócrates, ele foi acusado de trair Atenas, de corromper os jovens, de negar a existência dos deuses. Isso tudo está descrito na Apologia de Sócrates, um livro escrito por Platão. Só antecipando uma coisa sobre Platão, as suas obras estão organizadas em forma de diálogos, onde o protagonista é sempre Sócrates. Sobre os sofistas, o termo sofista vem de sofos, que significa sábio. A gente sabe que a palavra sofia significa sabedoria, então nós temos aí uma similaridade entre os significados das palavras. Os sofistas eram mestres da palavra, que viajavam por toda a Grécia e que cobravam caro por seus ensinamentos. Os sofistas, eles participaram de uma grande revolução social e cultural que aconteceu em Atenas. Nem sempre Atenas foi uma democracia. Antes de ser democracia, Atenas teve outras fases, tirania, oligarquia, monarquia, enfim. E naquele momento, Atenas, a sua educação estava voltada para a formação de soldados. Mas agora com a democracia, que foi implementada por 3 personagens em momentos distintos, né, Drácon, Solon e Clístenes, a democracia ateniense, ela vai desencadear um processo de transformação educacional, onde a educação ateniense vai formar agora cidadãos. Claro, os soldados vão continuar sendo preparados, mas o foco agora é formar cidadãos. E os cidadãos, a gente sabe que tem critérios, né? Homens maiores de idade, livres, nativos da Grécia e membros da elite, basicamente. Então, a democracia é uma democracia um tanto quanto elitista e a democracia acontecia em espaços públicos onde apenas os cidadãos poderiam participar. E a democracia na prática consiste em quê? Debates e discursos. Se nós temos os sofistas como mestres disso, então eles são realmente os responsáveis por formar essas pessoas. Então eles tiveram sua importância sim. Eles não foram necessariamente filósofos, foram grandes mestres que ajudaram a consolidar essa transformação social e cultural. Eles sabiam muito de oratória, a arte de falar em público, eloquência, a arte de falar bem, de ter a norma culta, o domínio de um vocabulário rico, e eles também dominavam a retórica, que é a arte de convencer, de persuadir e de argumentar. E os sofistas, eles têm uma frase que é tipo um lema, que a gente pode identificar na fala de Protágoras, um dos mais importantes sofistas, que é o homem é a medida de todas as coisas. Nessa frase a gente encontra o relativismo dos sofistas e encontra também o humanismo. Humanismo, valorização da capacidade humana. Então, eles não necessariamente negavam os deuses, mas também não necessariamente acreditavam que os deuses eram responsáveis por tudo. E o relativismo. Eles não acreditavam que existia o certo e o errado, a verdade, a mentira, o justo e o injusto. Apesar de que, para a vida em sociedade, isso tudo é necessário, evidentemente. Mas como é que a gente define, então, essas coisas? A gente define isso por convenção social, definida a partir dos melhores argumentos. E aí, mais uma vez, os sofistas aparecem como os protagonistas dessa cena social e política. Sócrates, ele foi julgado e foi condenado. Ele teve a opção do ostracismo, um exílio, ou ele também poderia tomar um cálice de um veneno chamado cicuta. Sócrates preferiu tomar o veneno porque assim ele não estaria assumindo a culpa que ele não tinha e ele também estaria, de certa forma, a partir dessa martirização, fortalecendo o recado que ele deixou principalmente aos seus discípulos. E o principal discípulo de Sócrates, batizado de Aristóteles, mais conhecido mundialmente como Platão, que significa ombros largos. Platão, ele fundou a academia, que foi a primeira grande escola de filosofia do mundo ocidental. Platão era idealista, então a gente tem o Sócrates no inatismo e o Platão no idealismo. O idealismo, de uma forma muito simples, seria a defesa de que as ideias, ou seja, o inteligível, ele vem antes e ele é superior àquilo que é sensível. E Platão vai levar isso ao absurdo, né? Dizendo que existe um mundo inteligível, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. A principal obra de Platão é intitulada A República, que você já deve ter ideia disso, porque você já ouviu a Alegoria da Caverna, que é o livro 7, ou o capítulo 7, que está dentro da República. O principal tema do livro é a justiça. Platão vai refletir sobre como é possível viver de uma forma justa na polis. E para ele, a questão está na alma. De acordo com Platão, as nossas almas vieram do mundo das ideias. Um mundo que foi criado pelo Demiurgo, que é um supremo artesão que moldou o caos e aí criou os deuses, criou os andrógenos e criou tudo que é imaterial e perfeito. Então, nesse mundo imaterial e perfeito, as nossas almas tiveram contato com o bem,
com o belo, com a verdade, com a justiça. A gente teve contato com tudo que é perfeito, nós tivemos contato com o saber e nas nossas almas está gravada também a nossa missão na Terra. O mundo dos sentidos é um mundo que é uma representação do mundo das ideias. Diga-se de passagem, num livro intitulado O Banquete, onde Platão fala sobre o amor, ele conta a história de que os andrógenos, que eram seres inferiores aos deuses, queriam ser maiores do que os deuses. Essa conspiração foi descoberta por Zeus e aí os andrógenos eles foram partidos ao meio e foram rebaixados para almas consideradas humanas e também foram costurados nesses seres espirituais, o que nós entendemos como sexualidade. Então as almas humanas elas estão vagando pela eternidade procurando as suas almas gêmeas, o que seria o amor platônico. Enfim, então nós estamos inseridos nesse mundo e nós estamos aqui para cumprir uma missão. Evidentemente, quando nós fazemos essa viagem do mundo das ideias até o mundo dos sentidos, a gente não lembra efetivamente de tudo. E aí podemos dizer que a filosofia de Platão também é a filosofia do autoconhecimento. Platão vai dizer que uma vida não questionada não merece ser vivida. Então quanto mais a gente usa a razão, mais a gente se aproxima da nossa essência, que é boa. Sim, para Platão, todas as almas são essencialmente boas. E por que as pessoas praticam o mal? Toda vez que elas se deixam seduzir pelo que é material, toda vez que elas se deixam seduzir pelas suas paixões e sentimentos, elas se afastam da essência e praticam o mal, praticam a injustiça. Uma coisa fundamental que Platão vai dizer é que a gente tem que olhar para dentro da gente para procurar descobrir qual é a nossa missão na Terra, que vai além de uma mera vocação, que vai além de uma mera profissão. E por considerar que isso é muito difícil de fazer, Platão vai dizer que o Estado deve assumir a educação. E o Estado vai meio que adotar as crianças com 4, 5 anos de idade, vai oferecer uma educação básica até os 25 aproximadamente, e dali vai dar para perceber quem é sábio, quem é soldado, quem é artista, quem é agricultor, basicamente. Os sábios, inclusive, eles vão receber uma educação extra, que vai basicamente dos 25 até os 60, para saber quem é mestre e para saber quem é governante. É a teoria do governante filósofo, ou sofocracia. Então nós vamos ter uma elite intelectual administrando a polis. E assim a gente entende que Sócrates e Platão eram críticos da democracia. De uma forma geral, Sócrates critica um regime onde as pessoas não são politizadas e um regime que é tendencioso à prática dos sofismas, enquanto para Platão nem todos nasceram para a política e assim a democracia seria um erro, por inclusive caminhar, de certa forma, para a tirania. Uma outra coisa importante pontuar é a palavra reminiscência. Platão entende que toda vez que nós usamos a razão, nós vamos poder ativar esse processo, que é a reminiscência, e a palavra reminiscência significa recordação, memória ou lembrança. Então, se essa palavra aparecer, você já vai estar ligado nisso. Uma observação importante é que quando Platão está fazendo essa reflexão sobre o que nós somos, nós podemos perceber que ele está fazendo uma reflexão de ordem ontológica. A palavra ontologia, ela vem de uma reflexão sobre o ser. A palavra onto significa ser. Ontologia também é algo que Parmênides e Heráclito estavam fazendo, só que não estavam associando ao ser humano, mas sim uma perspectiva do que a natureza é ou o que não é. Então, repetindo, Parmênides e Heráclito fizeram um tipo de ontologia, de reflexão sobre o ser, só que eles refletiram sobre o que a natureza é ou não. Quando Platão ou Sócrates estão falando sobre o ser, eles estão falando sobre o ser humano. Não vamos esquecer que esse período é o período socrático ou antropológico, e o que o anterior era pré-socrático ou cosmológico. Platão fundou a academia e recebeu um ilustre aluno que foi Aristóteles. Aproximadamente Platão tinha uns 60, Aristóteles devia ter em torno de 15, 16 anos, quando foi matriculado na academia. Aristóteles era da Macedônia, nascido em Estagira, filho de médicos, amigos da família real, amigos de Filipe II. Lembrando que Aristóteles viria a ser o mestre particular de Alexandre, aquele que viria a ser Alexandre o Grande. Aristóteles pode-se dizer que ele era empirista. A palavra empirismo vem do grego empeiria, que significa experiência. Então, diferentemente de Platão e de Sócrates, que valorizavam a razão acima dos sentidos, Aristóteles compreende que a razão e que os sentidos têm o seu valor. De acordo com Aristóteles, a experiência é capaz de gerar conhecimento. Então, entenda, Aristóteles divergiu de Platão. Na pintura Escola de Atenas, que já foi cobrada no Enem, a gente vê Platão com o dedo para cima e vê Aristóteles com a palma da mão estendida para baixo. Aristóteles era empirista, Platão idealista. Para Platão, dois mundos, para Aristóteles apenas um mundo. É com esse mundo aqui que a gente tem que se virar. Em termos de Exame Nacional de Ensino Médio, podemos dizer que as duas principais obras para a gente entender o pensamento de Aristóteles é a Ética, Nicômaco e a Política. Nessas obras, Aristóteles ele vai dizer que o ser humano é zoon politikon. O ser humano é um animal político. A natureza determinou que o ser humano vivesse em sociedade. Então Aristóteles era determinista nesse aspecto. E o ser humano, tanto instintivamente quanto racionalmente, entende que precisa viver em sociedade. Essa é a forma mais viável de conseguir alcançar a eudaimonia, cuja tradução é felicidade. E o que é que poderia atrapalhar a gente? Felicidade, para Aristóteles, está associada ao bem, à prática do bem, que deve ser desempenhada ao longo
longo da vida. Então a gente precisa desempenhar essa prática do bem ao longo da vida e só teríamos condição de avaliar se somos felizes ou não no final da vida. E Aristóteles compreende que muitas vezes nós somos negligentes no uso da razão para poder avaliar esse bem. Sim, Aristóteles estabelece uma espécie de linha sobre o bem. Então, no extremo a gente tem o bem pessoal, no outro extremo o bem do outro, o que a gente chamaria de egoísmo e o que a gente chamaria de altruísmo. Aristóteles vai dizer que nenhum dos dois extremos conduz à felicidade. E é por isso que a gente precisa usar a razão para calcular o meio termo. É por isso que a ética aristotélica é considerada a ética da justa medida, a ética do meio termo. É o que ele chama de arete, a verdadeira virtude, o bem comum. Uma outra coisa que eu considero relevante demais para uma prova como Exame Nacional de Ensino Médio é a metafísica aristotélica. A palavra metafísica significa acima, fora, e física vem de física, que é aquilo que é material, é aquilo que só pode ser pensado. E Aristóteles dedica boa parte de sua metafísica para analisar a natureza. O que é que pode ser pensado sobre a natureza e que de repente a gente vê se manifestando na própria natureza, a sua configuração, a sua lógica. Aristóteles vai dizer que existe a chamada lei das quatro causas. Todas as coisas que existem, elas obedecem à causa formal, material, eficiente e final. Causa formal. Todas as coisas que existem, todos os seres possuem uma forma, uma aparência. Causa material. Todas as coisas são feitas de algo, de alguma substância ou de algumas substâncias. Causa eficiente. Tudo que existe foi feito por algo, foi criado por alguém. E causa final. Tudo que existe cumpre um propósito, cumpre um objetivo. Nesse sentido, Aristóteles também fala do motor imóvel, que seria algo que colocou tudo em movimento. Para Aristóteles, a criação que a gente entende no cristianismo poderia ser substituída por movimento. Claro, Aristóteles não está falando de cristianismo, eu que estou fazendo essa analogia. O que nós compreendemos no cristianismo como criação, Aristóteles chama de movimento. Então, enquanto no cristianismo a gente entende que uma divindade criou tudo, mas ela mesma não foi criada por ninguém, Aristóteles diz que algo colocou tudo em movimento no universo, mas essa força, ela não foi posta em movimento por nada, por isso, motor imóvel, certo? Além disso, Aristóteles diz que nós podemos encontrar as coisas na natureza em ato e em potência. Ato é a coisa como ela é naquele momento. Potência é o vir a ser. É como se Aristóteles estivesse juntando Parmênides e Heráclito. Tipo, o que é uma semente em ato? Semente. E o que é que a gente poderia admitir de uma semente em potência? Uma planta, uma árvore. É o vir a ser, é a possibilidade de ser. Isso pode ser cobrado numa prova e você vai acertar. Bem, a gente fez um panorama geral da filosofia antiga, de Mito até Aristóteles. Nós ainda vamos ter um papo específico sobre filosofia helenística e você vai acompanhar para não ser surpreendido na prova. Aqui você vai ver na descrição que você vai ter um PDF com um resuminho de teoria e com algumas questões para exercitar. Então, é importante que você faça esses exercícios e que você tire as suas dúvidas aqui nos comentários ou no nosso espaço aqui da comunidade, certo? Então, se você não é inscrito, é hora de se inscrever, porque você vai poder receber as notificações, porque você não vai só se inscrever, vai ativar as notificações, para quando chegar vídeo novo. Nós estamos produzindo vídeos um pouco mais extensos e acompanhados por documentos para você exercitar, e estamos aqui também à disposição para tirar as suas dúvidas. Eu sempre vou tirar um tempinho para estar respondendo os comentários e também para responder aquilo que você coloca na nossa comunidade, beleza? Então compartilha esse conteúdo com a galera que você conhece, está se preparando para o Enem, e estamos juntos nessa. Um grande abraço e até a próxima.